macroeconomia e no vídeo de hoje eu quero tratar sobre a posição do investimento externo líquido e como talvez eu consiga terminar no vídeo de hoje, não é um vídeo assim tão extenso, não é um conteúdo tão extenso, mas eu estou no capítulo deste livro aqui, ó, Macroeconomia, diversos autores e, não tá focando? Olha lá, esse livro aqui, que é um livro estrangeiro, né, então ele não traz aqui o contexto brasileiro, mas dá para a gente ter uma boa noção sobre macroeconomia. É uma bíblia praticamente, né? Eu estou bem no começo ainda, eu estou no capítulo sobre contabilidade nacional, porque a gente tem que pensar assim, ó, macroeconomia se preocupa com o quê? Se preocupa com aqueles elementos econômicos que impactam a nação como um todo, sabe? Então, produto nacional bruto, PIB, nível de renda, nível de emprego, investimento externo líquido, que é o assunto do vídeo de hoje. Só que para isso tudo ser conhecido pela macroeconomia é preciso acontecer o quê? Contabilidade. Então, neste livro aqui, existe um capítulo inteiro dedicado, já no início do livro, sobre contabilidade nacional, que é a mesma coisa, mesma coisa entre aspas aqui, que a contabilidade feita, as mesmas bases, né, de contabilidade feita numa família, feita numa empresa, enfim, que é um balanço contábil, né, basicamente. Então, tendo dito isso, o assunto de hoje está dentro do capítulo sobre contabilidade nacional, ou seja, a posição do investimento externo líquido na perspectiva da contabilidade nacional. A crescente internacionalização da economia americana, e é claro, da economia mundial, uma coisa tem relação com a outra, na década de 80, este livro aqui é da década de 90, por isso que ele traz o contexto antigo, pode também ser visto em balanços contábeis. A tabela 2.8, que eu explicarei melhor no próximo vídeo, mostra a posição do investimento internacional dos Estados Unidos. O balanço mostra os direitos americanos por ativos estrangeiros, governo ou setor privado, e direitos de estrangeiros nos Estados Unidos. Os países que no balanço têm saldos positivos de ativos estrangeiros líquidos são chamados de países credores. E, da mesma forma, os países devedores são aqueles que, como os Estados Unidos hoje, que em termos líquidos possuem menos ativos estrangeiros do que os estrangeiros em seus países. A tabela 2.8 e a figura 2.4 mostram que os Estados Unidos deixaram de ser um país credor. Era, em 1980, o maior credor líquido, para possuir o status de devedor líquido na década de 80. Hoje, os americanos devem mais no exterior do que todo o resto do mundo naquela época, né? A razão é que os Estados Unidos gastaram mais do que a sua renda ao longo da década de 80. O excesso de gastos superior à renda é financiado pela venda para ativos estrangeiros alocados nos Estados Unidos ou ativos americanos alocados no exterior. Países com grandes superávites externos, notavelmente o Japão, estão no outro lado da transação, como mostra a figura 2.4 numa comparação gráfica entre Estados Unidos e Japão. Isso lá na década de 80. A contraparte mais visível são as compras japonesas, não somente de obrigações do governo americano, mas também os imóveis no Havaí, Los Angeles e Nova York, assim como o estabelecimento de indústrias automobilísticas japonesas nos estados do Sul e na Califórnia. Entretanto, sem dúvida, os europeus e não os japoneses são os maiores investidores estrangeiros nos Estados Unidos. E aqui agora nós temos então uma tabela 2.8 com essa numeração: investimento internacional americano bilhões de dólares. Investimento internacional líquido positivo em 80 e 88 negativo. Ativos americanos no exterior, os ativos privados, né? Sai de 607 para 1.253, então aumentou. Ativos privados 516, 1.205. Ativos estrangeiros nos Estados Unidos, ativos privados de estrangeiros nos Estados Unidos, 500 para 1.700, mais que triplicou, né? E ativos privados 324 a 1.400, também houve uma significativa mudança. Então acho que eu nem precisaria explicar esse gráfico no próximo vídeo, já estou fazendo isso agora. Né? É isso aqui, ó, essa página. Não sei se foca a câmera, mas é isso. O gráfico agora é porcentagem do produto nacional bruto, né? Então, Japão e Estados Unidos, numa comparação à posição líquida de investimento internacional, os Estados Unidos e Japão entre 80 e 88, sendo que os Estados Unidos fica negativo e o Japão fica positivo o tempo todo. Beleza? Então no próximo vídeo quero trazer aqui um resumo sobre a contabilidade nacional antes de avançar para os próximos temas. Fico por aqui então, até semana que vem. Valeu!